Olá, estamos de volta no nosso SustentaCast, o podcast da Casa Sustentabilidade Brasil, na COP30, em Belém, a Casa Capixaba, na Amazônia. E eu estou aqui na frente com o diretor, com o presidente da Companhia de Gás, né, distribuição de gás, né, do Espírito Santo, da ES Gás, correto? Correto. Fábio Bertolo. Fábio, vocês acabaram de fazer um painel muito interessante. O mundo debate essa transição climática, energia e o gás, né? O gás, eu queria que você primeiro explicasse para a gente como nasceu essa companhia, que é uma companhia muito nova, você é o primeiro presidente, correto? E fala para a gente qual é esse desafio que você recebeu, o que aconteceu já nesses 2 anos e como é que tá o trabalho de vocês hoje. Pô, Gilvan, é um prazer estar no SustentaCast, né? Adorei o nome. O podcast do Instituto Sustentabilidade Brasil. Esse gás tem sim 2 anos, sim. Mas a gente tem 2 anos numa empresa de 120 anos, que é o Grupo Energisa. O Grupo Energisa completou neste ano agora de 2025 120 anos de história, surgida com energia elétrica ali na zona da Mata Mineira, e hoje ela tem operação no Brasil inteiro, né? Vai do Acre até a Paraíba, do Amapá até o Rio Grande do Sul. E o Espírito Santo, através da S-Gás, é a primeira aventura da Energisa no gás natural, né? E por que ela faz isso? Porque a Energisa ela acredita que a energia tem que ser sustentável desde já, mas ela tem que ser sustentável de uma forma diligente, pragmática e responsável. Por isso que ela acredita muito no conceito da adição energética, ou seja, a gente tem que continuar desenvolvendo e caminhando entre as diversas fontes. Para quê? Para garantir que essa transição ocorra de forma socialmente justa, né? Com viabilidade econômica e aconteça rápido, não com promessa que vai acontecer lá na frente. E para isso, né, que a Energisa entendeu muito bem que o gás natural é a ponte para isso. Bom, por que o gás natural é a ponte para isso? Porque o gás natural ele é intercambiável com o biometano. O que quer dizer intercambiável? Gás natural ou biometano, não importa, a fonte ela é a mesma, a única diferença é que o biometano ele tem uma origem renovável. Então, à medida que você constrói uma infraestrutura de gás natural, né, ela passa a receber biometano e aí o consumidor ele passa já a receber um produto renovável, né? Então, você pavimentou o caminho para o biometano e para outros gases, combustíveis de origem renovável também, por exemplo, como hidrogênio, ou para outros que possam vir ali na frente. Então, a gente já faz desde já uma transição energética que o futuro precisa. Legal. Quantos % da população, das empresas, recebem já esse serviço de gás da empresa de vocês? Olha, muito pouco, né? O gás natural hoje, diferente de energia elétrica ou de saneamento, ele não é um produto universalizado no Brasil, né? Só você vê que normalmente o gás natural ele só está margeando a costa brasileira e passando ali por poucas regiões ali no Mato Grosso do Sul e no estado de São Paulo. Hoje a S-Gás ela tem 90 mil clientes, só de uma população de 4 milhões e 200. Só para você ter uma noção, a Energisa atende 20 milhões de pessoas, né, de clientes. Então, nosso desafio é a gente levar gás para cada... Essa faixa de clientes de empresas e clientes pessoas físicas. A grande maioria dos nossos clientes, né, dos nossos 90 mil, são de clientes residenciais. A gente tem 60 indústrias e aproximadamente 1.000 comércios. E a gente está concentrado hoje em 14 municípios dos 78 municípios, né? do estado do Espírito Santo. Então a gente tem uma jornada muito grande e o nosso plano para os próximos 5 anos é o quê? É investir até R$1 bilhão nesses próximos 5 anos. Vai conseguir atingir até quanto? Né? Exatamente. Aí a ideia é fazer, né, em 5 anos o que foi construído em 25 anos anteriormente. É o quê? A gente adicionar mais 90 mil clientes, ou seja, a gente dobra em 5 anos. A gente constrói mais 500 quilômetros de rede, ou seja, adicionando 500 quilômetros sobre os 500 quilômetros existentes hoje. A gente entra em 5 novos municípios. Né? A gente estava em 14 municípios, conectamos Guarapari, né, que é o mais novo município conectado com gás natural. Que é belíssimo, diga-se de passagem. É uma delícia, recomendo todo mundo conhecer, é quase tão belo quanto Belém aqui. E a gente também quer fazer uma coisa muito importante, que
consiste em criar corredores sustentáveis. O que são os corredores sustentáveis? São pontos de abastecimento de gás natural em vazão rápida. Para quê? Para garantir que os veículos pesados substituam o diesel, que polui de 30% a 50% a mais. Isso é incrível, né? Pelo gás natural, que emite 50% a menos, ou pelo biometano, que praticamente não tem emissão nenhuma. Então, para que toda a rodovia federal do Espírito Santo tenha esses pontos de abastecimento, para o veículo que entrar do Rio de Janeiro indo para a Bahia, ele não tenha que pensar onde ele tem que abastecer, que ele vai ter. Ou então que ele estiver indo para Minas Gerais, ele tem onde abastecer. E para a gente, uma das coisas mais importantes... É muito ambicioso, né, Fábio? Super ambicioso, né? Mas não é só isso, né? Outra coisa muito importante para a gente, né, e faz parte do nosso DNA no Grupo Energisa, a gente acredita muito, né, na energia pragmática, a energia da engenharia, a energia do planejamento, mas também a energia da tecnologia e da inovação. Nós somos uma das 5 maiores empresas mais inovadoras do Brasil. Nós fomos premiados com isso. Estamos nesse top 10 aí. Né? Exatamente. E a gente quer trazer toda essa tecnologia que a gente abarcou nos outros negócios de energia para quê? Para dentro do gás. Então, quase 1/4 do meu plano de investimentos de R$1 bilhão é para garantir uma operação eficiente, de qualidade e com segurança, né? Investindo em tecnologia. Mas o último projeto é o projeto do nosso coração aqui, e é o motivo para a gente estar no Instituto Sustentabilidade Brasil, são os projetos de biometano, né? Na virada do ano, agora de 26, a gente conecta a primeira fonte de biometano na rede de gás natural, lá da Grande Vitória. Isso é um marco no Brasil, né? Um marco maravilhoso para o Brasil ali. É uma região em Cariacica que combina polo industrial, toda a indústria relacionada à valorização de resíduos, e o gás natural, ou biometano, ele passa a ser mais um deles, né? E a gente quer conectar outras 4 pontos ao longo do Espírito Santo, aproveitando a vocação do Estado, né? O Estado do Espírito Santo é um Estado que tem um desafio muito grande, né, Gilvan? Ele tem hoje, como é um Estado muito industrializado, ele tem uma matriz energética que tem carvão, por exemplo, diferente do resto do Brasil. Tem carvão, né? Então, um trabalho grande que a gente quer fazer é justamente esse trabalho, né, de substituir o carvão, né? Que tem um ponto super importante. Uma das coisas interessantes é que o Estado do Espírito Santo ele compreendeu logo essa dinâmica necessária para fazer essa transição. Então, é um Estado vanguardista. Ele tem 3 grandes políticas para fazer essa transição energética. Uma delas é o ES 500 anos, né, que fica focando qual que vai ser a vocação do Estado quando ele vai completar 500 anos em 2035. Bom, qual é a vocação econômica desse Estado? O que eu preciso desenvolver para a economia do futuro? Ele tem um plano de neutralização de gases de efeito estufa, e é onde nós estamos aportando aqui muito do nosso conhecimento, muito do nosso trabalho do Grupo Energisa. E também, não menos importante, o projeto do ES Mais Gás, entendendo a importância do gás natural como uma ponte, uma transição. Só os planos de investimento da ES Gás, por exemplo, eles vão eliminar 900 mil toneladas de gás de efeito estufa por ano, quando implementado, né? Isso se a gente está falando que a gente está querendo dizer que a gente está numa cópia da implementação, né? Já está implementado. Não tem melhor exemplo de implementação do que esse. Do que isso, né? Incrível. A gente conversou aqui com vários secretários, né, de autarquia, secretários de Estado do Espírito Santo, o próprio governador bateu um papo com a gente. Ele é um entusiasta, né, desse movimento, ele é um dos líderes, né, dos governadores, né? E aí eu estava conversando com os secretários, cada um com as suas metas, sempre ele cobrando a mais, o pessoal do IDAF também que apoia, né? Como vocês apoiam essa casa. E aí eu acredito também que esse ambiente favorável de um governo, de uma gestão que apoia, que está ali presente, colaborando como parceiro, isso é importante, né, Fábio? Bom, vamos lá, né? Ninguém faz nada sozinho, né? A gente ter um governo que está preocupado com essas questões ambientais ajuda muito,
né, e que apoia a questão dos investimentos que a gente precisa fazer nessa infraestrutura que a gente chama que é uma infraestrutura multimoléculas, né? Porque hoje eu carrego gás natural porque eu não tenho outra molécula para carregar. A partir do primeiro trimestre eu já tenho outra molécula para carregar. Né? Então a gente tem uma infraestrutura que permite multimoléculas, é fundamental para a gente poder fazer essa transição. E você ter agentes da sociedade, e o governo incluído, apoiando esse nosso plano de expansão é fundamental para que isso aconteça de uma forma rápida e aconteça agora. Né? Legal. Como a população, a população que é atendida pelo gás, vou falar um pouquinho daqui da nossa região, né, do estado do Pará, só quando anunciaram uns 8 anos atrás, mais ou menos, que anunciaram que ia acontecer isso, todo mundo já achava que já ia chegar, já chegar no carro, já ia chegar na casa dele. Não é bem assim, né? Eu acredito que você já está atendendo 90 mil pessoas, é um número expressivo, né? Muito expressivo. Vai dobrar a perspectiva é que dobre. E como é que é o dia a dia nesses lugares que recebem isso? Eu acho que a população deve dar um feedback muito bacana para vocês, não? Você tem umas 5 horas para conversar, porque esse é um assunto que é apaixonante para mim. É uma operação que ela é muito bacana. É uma operação que eu vou dizer assim, é quase que de guerra, né? Por quê? Porque, em primeiro lugar, essa população já está sendo atendida hoje pelo gás de botijão ou gás de botija, depende. Sim. Então, na verdade, o que eu tenho que ir lá e conquistar o cliente. Né? Ele tem que me escolher. É diferente, né? Se por um lado a gente tem uma dinâmica parecida com a energia elétrica ou com saneamento, que é como se fosse o gás na torneira, né? Ou o gás no interruptor, que ele tem que deixar a botija de lado. Por outro lado, eu preciso conquistar esse cliente. Então, eu tenho um trabalho de venda e tenho um trabalho de competição. E que coisa que eu adoro, né? Então tipo, mercado, né? É você mercado, ir lá, né? é você ir lá e trabalhar no mercado, e o consumidor ele tem que me escolher como uma solução não só mais sustentável, mas como também mais econômica, que faça sentido para ele, para o conforto, para a praticidade e para a economia. Então, esse é o primeiro trabalho que eu tenho que fazer, venda. O segundo trabalho é um trabalho de construção. Aí, ou seja, eu tenho que construir a rede de distribuição. Então, né? Aí investimento pesado, né? Investimento pesado. O poste que você vê, a tubulação de água que você não vê porque está subterrânea, né? Ela foi construída. Né? Então eu tenho que fazer precisamente a mesmíssima coisa. E aqui a gente tem que fazer uma operação que ela tem que ser uma operação cuidadosa. Por quê? Porque eu não posso acertar a rede da companhia de água, eu tenho que fazer com toda a segurança e todo o cuidado do mundo. Para quê? E para garantir que esse abastecimento aconteça de uma forma ótima. E aí o consumidor ele tem uma grande vantagem. Né? Primeiro, ele tem um conforto inerente a um serviço público, porque o gás natural é um serviço público. Ele tem a garantia de uma tarifa regulada. Né? Então, a botija, né, o preço o preço, quem determina é a empresa lá da empresa distribuidora. O gás natural não, quem determina esse preço, eu tenho uma tarifa máxima, que o regulador, é um regulador estadual que determina. Então, o consumidor ele tem essa previsibilidade. E ele tem esse conforto, né, de ter o abastecimento a hora que ele quer, não vai acabar no meio da receita. Né? Então, aí, depois disso, né, efetivamente o relacionamento com esse cliente, porque ele passa a ser um cliente que vai estar comigo perene, né? Para sempre. Ali, né? Perene. Eu morei um tempo em Paragominas e era uma reclamação imensa, porque o gás lá, o valor era disparado. Era muito caro em relação à capital. Em relação até ao município vizinho, que era 700 quilômetros, sabe? E era tipo existia um cartel, vamos dizer logo o termo certo. E aí jogava o preço lá para cima e acabou. Sabe? Porque eram só 2 distribuidores, então fizeram um acordo lá, vamos botar o preço lá em cima e acabou a história. Sabe? Não tinha essa regulação, essa possibilidade de regulação que tem no caso de vocês como uma companhia. Uma das coisas que a gente considera que é muito importante, né, Gilvan, é o consumidor ter opção. E sem opção, ainda tem isso? Sem opção, né? Opção gera competitividade. Isso. Né? Então, se o consumidor tem opção, ele vai poder escolher o que é melhor para ele. É isso que a gente oferece no final das contas. Essa opcionalidade que hoje ele não vai ter. Via de regra, quando a gente entra numa cidade nova,
normalmente, inclusive, o preço... Já despenca. O preço despenca. Já despenca. Fábio, me fala da tua impressão na COP. Eu sei que você chegou hoje, né? Mas você já me confidenciou que você está entusiasmado com a cidade. Vamos lá, né? Tá sendo... o pessoal que faz aquele meme, né? Que aluga um triplex na cabeça. Tá sendo uma profusão de ideias e de sensações, né? Assim, eu tô impressionado. É minha primeira vez a Belém, né? Então, é a primeira de muitas que virão. Gostei muito do lugar. Mas assim, é muito, muito interessante ver como a cidade está cheia, está movimentada, está interessante, aquela profusão de línguas sendo faladas. E para quê? Para discutir um assunto que é super importante, que é a emergência climática que a gente tem. Então, assim, de verdade, né, de coração, é um prazer fazer parte disso, assim, é uma honra fazer parte disso e imaginar que a minha maneira, né, eu estou ajudando o Grupo Energisa a contribuir com essa transição de uma forma imediata, né? Não é entregar a transição para o futuro, não entregar uma sustentabilidade no futuro, mas entregar no presente. Você falou da implementação, que foi o termo que usaram agora para falar da COP. Acho que implementar, porque não tem mais jeito, né, Fábio? Não dá para implementar daqui a 2 anos, 10 anos. As catástrofes estão acontecendo todos os dias. A gente passou agora no Paraná, esse tornado, Rio de Janeiro, né? Tanta coisa está acontecendo, não dá mais para dizer que não vai, que isso não é real, ou que ontem a gente gravou aqui com o governador do Mato Grosso, que ele foi enfático, tem que resolver agora, não dá mais para adiar. Vocês estão trazendo um case de sucesso, né? E eu queria que você falasse um pouquinho o que é este case, como é que a empresa lida com isso, como é que vocês trabalham com isso internamente e externamente também, porque vocês são olhados com um sucesso dentro do grupo, né, e dentro do mercado de energia. Bom, então, vamos lá, né, Juva? Pô, essa pergunta é longa também, né? Eu vou começar então, pelo fim, né? Tá. Eu vou começar pelo fim e depois eu vou e depois eu volto para o começo. Do que consiste esse case? Esse grande case que a gente fez foi juntar uma série de agentes diferentes, né, que estão em toda a cadeia, né? Então vai desde o produtor do produtor da usina de valorização de resíduos, né? Não é nem um aterro, aquilo ali é uma usina de valorização de resíduo, né? Então, porque ali é incrível o que o pessoal ali da região faz, né? O que eles usam. E o biometano é só mais um deles. Então, a ideia a gente apoiou toda a construção da usina, né? Não financeiramente, mas a gente apoiou. O que a gente está fazendo? A gente está levando a nossa rede de distribuição, em vez dele levar, né? Em vez dele se preocupar com a logística, eu vou lá com a minha rede... Vocês assumiram essa logística. Com a rede de distribuição, eu vou lá e busco o gás desse agente. Esse agente, ele passa, não tem mais que se preocupar em para onde que ele vai mandar esse gás. Esse gás ele vai ser injetado na minha rede de distribuição e vai ser distribuído. Ele só precisa se preocupar. Como o Espírito Santo ele é muito vanguardista na questão do mercado livre de gás natural, né? Hoje 80% do gás que passa na minha tubulação, ele já está sendo negociado livremente. Dessa forma? Exatamente, 80% do gás que passa. Então, ou seja, o próprio produtor de biometano ele pode negociar direto com uma indústria esse biometano, né? E também o Estado ele tem alguns mecanismos que favorecem a injeção para o mercado que não tem, tipo, o mercado que não consegue negociar no mercado livre ainda, né? Que é o mercado de menor volume. Então ele tem uma lei de incentivo à injeção. Então a gente constrói tudo, tira da frente essa preocupação. Ao mesmo tempo, o produtor de biometano ele foca no que interessa para ele, que é ter uma planta de primeira linha. Né? E com isso a gente vai descarbonizando o gás natural e a partir da ferramenta do Mercado Livre, o consumidor que quer pagar um prêmio, que quer remunerar um prêmio, ele pode remunerar um prêmio diretamente para o produtor de biometano. Legal. Continuando a pergunta agora. Continuando a pergunta. É emergente sim. Né? Então, e é essa a lógica que faz parte do nosso DNA no Grupo Energisa. Né? A gente existe há 120 anos... Não é pensando em implementar amanhã a solução para o futuro, né? É
implementar hoje, agora, né? E quando a gente traz a questão da transição energética, a gente não quer perder um segundo que a gente possa para substituir uma molécula agora por uma molécula renovável. A gente brinca não, né? É uma coisa muito séria. A gente fala no Grupo Energisa da multipotencialidade energética. E o que é isso? É você integrar o quê? É integrar elétrons, integrar com moléculas, né, elétrons de eletricidade, Sim. moléculas do gás natural, do biometano e de outras fontes renováveis, e bytes, ou seja, tecnologia. Então é você pensar em infraestrutura física e infraestrutura digital. Para quê? Para operar melhor, da melhor forma possível que aquela região requeira. Né? Então você, eventualmente, sim, a solução que vai ser para o Acre, que é onde a gente tem distribuição de energia elétrica, certamente não vai ser a mesma solução que a gente vai ter que dar para o Espírito Santo. Então a gente tem que pensar nas realidades daquela região para quê? Para trazer a melhor solução e a solução que emita menos agora. Falando da tua impressão desse espaço, né, que foi criado, né, pelo Instituto, com apoio de vocês, um apoio fundamental. Me fala dessa impressão que você está vendo aqui. Você já andou no espaço todo, né? Me fala um pouco disso, que é importante para a gente. Sugiro que visitem o espaço, a Casa Capixaba. Exato. A Casa Capixaba no Pará, né? O espaço ficou lindo, só que eu vou falar uma coisa para vocês. Não me surpreendeu. Por que eu vou te falar isso? Porque a gente fez um evento do Instituto Sustentabilidade Brasil lá em Vitória, na Praça do Papa. Que foi um sucesso, né? Que foi quando a gente, inclusive, apresentou esse case, né? Esse trabalho em conjunto com várias frentes. E o que eu estou vendo aqui é a versão paraense da versão capixaba, né? Sim, então, sim. O espaço está lindo, está dinâmico, os debates de altíssimo nível, né? Vou te ser sincero, né? É um prazer estar aqui, né? Então a gente ter presença. Quem quiser conhecer um ônibus movido a biometano tá em exposição aqui. Esse ônibus que está aqui, certo, na frente do Instituto de Sustentabilidade Brasil, massa, ele é um ônibus movido a biometano. Que a gente fez um passeio um tempo atrás, né? Que a gente foi de Vila Velha até a cidade da Serra, que é uma cidade que faz parte da região metropolitana do Espírito Santo, de Vitória, cruzando Vitória inteira nesse ônibus funcionando a biometano. Foi uma experiência super bacana. Muito legal. Para a gente encerrar, dizer que foi uma satisfação enorme esse bate-papo contigo, enriquecedor, né? Eu queria que você olhasse para aquela câmera e desse um recado para as pessoas que estão acompanhando no YouTube e que vão assistir futuramente. Gilvan, obrigado. Pessoal, visitem o Espaço da Sustentabilidade Brasil. Se preocupem na substituição, na transição energética a partir de agora e a partir de soluções que sejam economicamente viáveis, né? Importante pensar no futuro, mas a gente pensar num presente mais sustentável. Muito legal, gente. Encerramos aqui com o Fábio, né, presidente da SG Gás. E até a próxima.